Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o confronto entre Flamengo e Bahia, partida que acontece hoje às 21 horas no Maracanã, e partida que vale muito para o rubro-negro principalmente, porque o Flamengo vem de 2 tropeços seguidos consecutivos, um futebol muito abaixo, começando com a derrota para o Cruzeiro no último domingo pela rodada do Brasileirão 2-1 e a tragédia que foi o jogo de quarta-feira entre Flamengo e Central Córdoba, na verdade Central Córdoba e Flamengo, partida que aconteceu lá na Argentina e o Flamengo empatou com o Central Córdoba, onde merecia até a derrota pelo que apresentou dentro do jogo, por aquilo que não apresentou, na verdade, de futebol dentro da partida. Por isso, o jogo de hoje vale muita coisa. Não somente os 3 pontos, mas vale a confiança, vale a permanência no cargo do Felipe Luiz, exatamente isso. Tem uma ala da torcida rubro-negra que não aprende, pede cabeça de treinador constantemente nos primeiros tropeços, na primeira partida abaixo, a galera já aparece pedindo cabeça de treinador, mas os jogadores continuam lá. São praticamente os mesmos nos últimos anos, trocando algumas peças ali, mas a postura é a mesma também. Mas a ala da torcida mais radical, mais xiita, acho que não enxerga isso e não consegue perceber que, na verdade, o problema não é só o treinador. Passa muito pelos jogadores, e a gente vai falar disso também no jogo de hoje, principalmente no que diz respeito à provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Bahia. Mas antes disso, vamos então às informações desse jogo. Flamengo e Bahia se enfrentam hoje, dia 10 de maio de 2025, às 21 horas, lá no Maracanã, partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo estará no Maracanã e promete ter casa cheia. Afinal de contas, a torcida rubro-negra promete lotar o Maracanã hoje para apoiar o time comandado por Felipe Luiz. Isso também reverberou nos bastidores do clube, pois muitos dirigentes ali próximos ao BAP começaram a aconselhar, digamos assim, o presidente rubro-negro a baixar um pouco o preço dos ingressos para atrair quem? Aquela torcida que empurra o time o tempo inteiro e não a Fla-Selfie. O Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A preparação para a partida teve 2 treinamentos e foi encerrada na manhã deste sábado com trabalhos técnicos e táticos comandados por Rogério Ceni na cidade tricolor. Entre jogadores suspensos e lesionados, Rogério Ceni tem 6 desfalques para a partida. Além de lidar com as ausências, o treinador precisa tomar decisões sobre preservar alguns atletas de olho na partida da próxima quarta-feira pela Taça Libertadores. Desfalques do Bahia hoje: Eric e Caio Alexandre, esse para mim um dos maiores desfalques da equipe do Bahia, muito bom jogador, vai desfalcar a equipe do Bahia na noite de hoje. Ronaldo, Canu, Santiago Arias e Gilberto, lembrando que Santiago Arias e Gilberto são os 2 laterais direitos que o Rogério Ceni tem no elenco do Bahia. Então, portanto, o Bahia hoje com muitas interrogações em torno da sua escalação, mas principalmente passando pela questão dos desfalques. Já citei aqui o Caio Alexandre, excelente jogador, não vai jogar hoje, deve jogar o Acevedo na posição, e também do meio para frente existem algumas dúvidas. Luciano Rodrigues ou William José, Cauli ou Ademir, e até mesmo se o Everton Ribeiro começa o jogo ou não, pensando na partida da próxima quarta-feira pela Libertadores. Lembrando que o Bahia tropeçou no último meio de semana para o Nacional do Uruguai, atuando lá em Salvador, perdeu de 3-1, uma partida muito abaixo da equipe tricolor baiana, e também vê a necessidade de buscar um bom resultado hoje para retomar a confiança. Vamos então à provável escalação da equipe baiana para a noite de hoje. O Bahia deve ter Marcos Felipe, Gabriel Xavier, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba, esse também muito bom jogador, lateral esquerdo,
avança bastante. Aliás, o time do Rogério Ceni é um time muito ofensivo, como era nos tempos de Flamengo. Acevedo provavelmente no lugar do Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, cria do Flamengo, formando aqui a trinca do meio de campo. Essa trinca hoje desfalcada, como eu disse, pelo Caio Alexandre. Na frente, Cauli ou até mesmo Ademir, pode jogar pela ponta direita, ou Luciano Rodrigues e o William José também disputam a posição aqui de centroavante. E na ponta esquerda, para mim, o jogador mais perigoso desse ataque é o Eric Pulga. Muito bom jogador rápido, versátil, de drible curto e finaliza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com o Eric Pulga, principalmente aqui no setor do Wesley, onde ele tem mostrado um pouco de dificuldade, digamos assim, para marcar os pontas que caem pelo seu setor. Então esse é o provável Bahia. Aqui na frente varia muito, porque quando o Luciano Rodrigues joga, costuma jogar o Cauli. Se joga o William José, o Rogério Ceni coloca o Ademir. Geralmente é assim. Por quê? Pela questão da recomposição defensiva. O Rogério Ceni preza muito por essa recomposição. O Bahia defende em linha de 5 no meio de campo, exatamente com a recomposição dos pontas, formando aqui um 4-5-1. Dessa forma, a ideia do Rogério é povoar mais o meio de campo. Então, ou seja, o Flamengo vai ter que procurar jogar por onde? Pelas laterais, pelas pontas. O jogo pelo meio é muito dificultado por esse time do Bahia. Então, o Flamengo hoje vai ter que buscar soluções para atuar pelos lados do campo. Peças o Felipe Luiz tem. O problema é que muitas dessas peças hoje se encontram num momento técnico recente muito abaixo daquilo que podem apresentar. Um dos jogadores que tem muita dificuldade até de jogar pelos lados é exatamente o De La Cruz, que não vai atuar hoje. A dúvida é se ele vai puxar o Gerson para o meio de campo ou se ele vai reforçar o meio colocando o Alan. Eu aposto que, atuando em casa e pela necessidade do resultado, ele deve colocar o Gerson ali para fazer a função no lugar do De La Cruz e colocar o Luiz Araújo para fazer a ponta direita. Eu, pelo menos, sugiro que o Felipe Luiz faça isso. Mas é óbvio, ele é pago, muito bem pago para isso, e pode montar aí um outro esquema para surpreender a equipe do Bahia. Nós vamos agora então para as informações do rubro-negro carioca. Vivendo uma semana de turbulências no Flamengo, Felipe Luiz ganhou uma boa notícia para o jogo contra o Bahia neste sábado às 21 horas. Cebolinha treinou normalmente e está liberado para a partida. Plata, por outro lado, continua em tratamento com um edema ósseo no joelho direito. Plata ficou fora dos últimos 2 jogos, contra Cruzeiro e Central Córdoba, enquanto Cebolinha se machucou no jogo do Mineirão, onde o Flamengo perdeu para o Cruzeiro. Outro desfalque é De La Cruz. O volante recebeu o 3º cartão amarelo diante do Cruzeiro e terá que cumprir a suspensão automática. E 2 nomes surgem como favoritos para sua vaga: Alan e Gerson. Se Felipe Luiz optar por recuar o capitão rubro-negro, Luiz Araújo pode entrar na ponta direita. Com os desfalques no ataque, quem volta a ser relacionado depois de um mês é o jovem Wallace Yan, de 20 anos, destaque do time sub-20 e que já fez 4 gols no profissional em 2025. Essas são as informações do Flamengo, com algumas dúvidas ali girando em torno da escalação, muito também em função da necessidade do jogo da próxima quinta-feira, onde o Flamengo enfrenta a LDU, precisando vencer pela Copa Libertadores, pois se meteu no buraco e tem que sair desse buraco, senão não vai se classificar para as oitavas de final da competição. Então, pressão em cima do Felipe Luiz e pressão principalmente em cima dos jogadores. Vamos então à provável escalação ou aquilo que o Felipe Luiz poderia fazer para tentar furar o bloqueio do Bahia nesse meio de campo que é muito povoado, como eu já disse. O Flamengo deve ter Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson ou Alan, Luiz Araújo ou Gerson, Arrascaeta, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. Aqui
o Filipe Luís pode fazer o seguinte: eu iria com esta formação, exatamente porque com a volta do Cebolinha ele ganha em amplitude no campo. O Luiz Araújo também dá essa amplitude, e o Luiz Araújo faz uma coisa que o Gerson às vezes costuma fazer muito, que é o quê? Não ir à linha de fundo. Ele corta na diagonal para dentro, abrindo o corredor para a passagem do Wesley. Apesar de haver um bom entrosamento entre Gerson e o Wesley, nos últimos jogos isso não tem acontecido. Por quê? Porque o Wesley tem ficado muito preso aqui na lateral direita em função do esquema tático montado pelos adversários. O Leonardo Jardim, inclusive, anulou o Wesley com a formação que ele levou a campo no jogo contra o Cruzeiro, onde o Cruzeiro soube marcar os pontos mais fortes, digamos assim, do Flamengo. Então o Flamengo com muita dificuldade para jogar naquela partida. E aqui ele pode fazer o seguinte: ele poderia, por exemplo, tirar o Wesley e colocar o Varela, e tirar o Alexandro e colocar o Ayrton Lucas. Porque ele inverte o lado do ataque. Geralmente o Alexandro ele é mais tímido no ataque. O Ayrton Lucas tem um potencial de ataque maior. Como o Cebolinha faz a diagonal, geralmente para bater para o gol ou para gerar espaço para fazer uma dupla ou até um trio de ataque com Arrascaeta e Pedro, o Ayrton Lucas teria esse corredor para avançar pelo lado esquerdo para explorar o lateral direito improvisado do Bahia. No caso aqui, você inverteria, você deixaria o Varela como homem de sustentação na defesa, apoiando, mas apoiando de forma um pouco mais comedida, digamos assim, até para marcar melhor o Eric Pulga, que joga por esse setor, e você teria o Luiz Araújo flutuando mais aqui por essa ponta direita, exatamente o local onde ele costuma atuar melhor, cortando para dentro e até mesmo batendo no gol, fazendo até grandes gols. Foi assim na época do Tite e chegou a fazer também com o Filipe Luís. O grande problema para mim desse Flamengo é na questão da marcação, é o momento sem bola. Então o Flamengo acaba que marca com 2 jogadores a menos. Então por isso o Flamengo marca no 4-4-2. Como o Bahia ele costuma povoar mais o meio de campo, o Flamengo pode perder o duelo no meio de campo. E também tem que tomar cuidado com o momento aqui entre linhas, onde o Everton Ribeiro atua muito por aqui, junto com o Jean Lucas, que também gosta de chegar na área para bater no gol. Não sei o que o Filipe Luís pensa com relação a isso, mas só descobriremos isso no momento da partida. Essas são as nuances do jogo, essas foram as prováveis escalações do Flamengo, na minha visão, para o jogo de logo mais. A arbitragem do jogo vai ficar a cargo dele, exatamente, Anderson Daronco. Fortes emoções. Rafael da Silva Alves, o assistente 1, Thiago Augusto, assistente 2, Rafael Traz Silva e o quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Disney. Então, essas foram as informações. Mudanças precisam ser efetuadas, precisam acontecer, precisam ser feitas se o Flamengo quiser retomar o caminho das vitórias. E isso parte exatamente começando no jogo de hoje, e tem que mudar a postura dentro de campo, tem que haver um pouco mais de entrega por parte dos jogadores, pois por mais que o Filipe mexa no time, faça modificações, quem executa são os atletas, e nos 2 últimos jogos deixaram muito a desejar no quesito entrega dentro de campo e até mesmo entrar ligado na partida, para não errar passes de 3 metros, como aconteceu no jogo do Central Córdoba, que foi um jogo para esquecer. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, um bom jogo, bom fim de semana, um bom Dia das Mães para todas as mamães rubro-negras e saudações rubro-negras.